E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje dividido aqui em 4 temas e já vamos começar com algumas notícias interessantes. O senhor Flávio Dino negou acesso à CPMI do dia 8 às imagens das câmeras lá do Ministério. Por quê? Vamos comentar sobre isso. Depois, quero trazer rapidinho a entrevista do ex-ministro do TSE, que fez um pix para Bolsonaro. Ele falou algumas coisas que eu acho que são bem relevantes, inclusive sobre o papel da imprensa. Depois, sobre essa questão do pix, ontem eu vi uma pergunta que eu falei, rapaz, essa pergunta é boa. Porque essa pergunta ela abre um leque de questionamentos e algumas coisas que eu acho que são relevantes, algumas coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, que eu acho que vale a pena a gente trazer para esse debate. E ontem, gente, acreditem se quiser, eu acho que foi a notícia que mais me deixou reflexivo ao longo de toda a semana. A Folha de São Paulo escreveu uma longa nota onde ela afirma com todas as letras que o Lula, mas não tá passando nem perto daquela história de pacificar o país, de ser um democrata. E ela fala isso em tom crítico, inclusive lista todos os ataques que o Lula fez contra a direita. Falou, pô, isso aí tá justificando que sim, existe um clima de perseguição. E eu consegui chegar a essa nota num horizonte um pouco mais amplo. Quero comentar, acho que vocês vão achar bem interessantes. Depois eu quero falar com vocês sobre algumas medidas da turma aí do Lula, que algumas coisas bem preocupantes, desde a área da educação, na área da saúde. E tem total conexão com o terceiro tema do vídeo de hoje. Temos ali uma imagem que eu achei de uma matéria de 2003, eu acho 2004, feita pela esquerda, que falava que o Lula era um neoliberal. E aí eu quero comentar sobre o BNDES, o que anda fazendo e o que algumas autarquias ligadas ao mercado financeiro também andam aprontando no Brasil, para depois de falar sobre prioridades. Quais seriam as prioridades e ver algumas notícias dos últimos dias sobre o caos econômico que o Brasil já está enfrentando. E sabe, você que é trabalhador, que tem FGTS, se prepara que possivelmente o fim do saque do FGTS está chegando. E se der tempo, vamos falar algumas coisas de Câmara, que vai voltar aí do recesso essa semana. A introdução foi longa, mas vamos começar. Ontem, a turma do Estadão trouxe uma notícia que é como se fosse, como podemos falar, né? Você lembra da votação da convocação do Gonçalves Dias, que teve aqueles vídeos que foram demonstrados, saiu primeiro com exclusividade na CNN, mostrando o Gonçalves Dias entrando e saindo, etc, né? Aquela brincadeira engraçada. E aí a turma da oposição de direita protocolou o requerimento. Pô, tava óbvio que o Gonçalves Dias precisava depor, correto? Aí o que os governistas fizeram? Não vamos aprovar esse requerimento não vamos aprovar não. E aí ficou estranho. Nem mesmo o Arthur Maia, presidente da comissão, conseguiu engolir, mesmo não sendo um cara de oposição, de direita, e falou, pô, peraí, pô, não tem como não chamar o Gonçalves Dias. E ficou feio. Na época, a imprensa classificou essa movimentação como confissão de culpa. Estão basicamente confessando que fizeram alguma coisa errada. Estão tentando blindar o Gonçalves Dias. E eu estou comentando isso porque a turma da direita queria as imagens do que aconteceu dentro do Ministério da Justiça para ver o que o Flávio Dino estava fazendo. Se estava realmente trabalhando, se estava jogando ping-pong, estava feliz, estava triste, estava preocupado, estava celebrando, não sabe. E aí a turma pediu o acesso às imagens. O Estadão aqui está falando que o Dino nega a CPMI do dia 8 acesso a imagens das câmeras do Ministério. Cadê aquela história do que não deve, não teme? Ministro alega a necessidade de preservar arquivos que constam em investigações em curso. Bom, não dá para copiar? Será que o ministro da Justiça e Segurança Pública não sabe que um arquivo de vídeo, MP4, AVI, MPEG, sabe? Não sei. Dá pra copiar, ministro. Você tem, às vezes, um pendrive, você tem um CD, você pode até colocar na nuvem. Não sei, né? Mas tá ali falando que o Flávio Dino negou pedidos da CPMI do dia 8 para ter acesso às imagens das câmeras de segurança. Dino alegou que os arquivos não podem ser divulgados para preservar as investigações criminais em andamento. Esta decisão administrativa visa preservar a autoridade do Poder Judiciário no que se refere ao compartilhamento de provas constantes de inquéritos com eventuais diligências em curso, afirma o Ministério da Justiça em resposta a ofícios enviados por deputados e senadores do colegiado. E aí o próprio Estadão comenta o seguinte,
que a CPMI, porém, é um órgão investigativo e com poder de polícia. Vocês já pensaram se fosse algo similar no governo Bolsonaro? Randolfo Rodrigues, Omar Aziz, Renan Calheiros, Contarato e Otto Alencar, eles pedem e Bolsonaro não vou dar. Ih, rapaz, tu já pensou como seria o Jornal Nacional desse dia? Bolsonaro negando as imagens pro Randolfo Rodrigues, que acabou de se casar? As imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto, no dia dos atos, foram disponibilizadas à imprensa e ao judiciário, por decisão do ministro, após um vazamento parcial dos arquivos que levou à queda do ex-ministro Gonçalves Dias do GSI. Por que a gente não pode ver o que estava acontecendo no Ministério da Justiça? No despacho, o ministro da Justiça ainda destaca que a presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber, igualmente negou o pedido da CPMI para compartilhamento de arquivos de inquéritos hoje em tramitação na corte. Mas acho que é uma coisa diferente, né? Mas beleza. A coluna, né, o Estadão foi perguntar para o ministro. Olha que engraçado. Ele afirmou que o pedido de acesso às imagens deve ser feito à polícia. Olha como o cara é esperto. Abre aspas para o Flávio Dino. As imagens estão em inquéritos policiais. Tem que cumprir o artigo 20. Ele já colocou até um artigo no meio, né? Tem que cumprir o artigo 20 do Código de Processo Penal. Olha como é fácil. Basta pedir para quem preside o inquérito. Portanto, não há negativa. Eu não estou negando nada, é só pedir artigo 20. Vai que é tua, campeão. Será? Bom. Segundo o Estadão, o artigo 20 do Código de Processo Penal diz que a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Então, o artigo 20 diz que não, a autoridade pode, inquérito aí, né, sigiloso, pode segurar, né, os arquivos não. Então, o Flávio Dino, ele disse que não negou, que é só pedir, fala o artigo 20, que meio que pode negar se for coisa ligada a sigilo, ou seja, a gente fica no eterno loop, né, na rodinha do hamster, não sai para lugar nenhum. Agora, toda essa história é muito estranha. Só fica mais estranha cada dia que passa. Cada dia que passa fica mais estranho. Parece que ninguém quer resolver nada, quer trazer informações para a população. E depois essa turma fica reclamando que os apoiadores de Bolsonaro são um bando de maluco, um bando de lunático, que tem teorias que isso, que aquilo, outro. Pô, bicho, se vocês ajudassem, ficava tudo muito mais fácil. E aí, falando dele, tava lá em Santa Catarina. Dá pra ver aqui, né? A carinha dele ali. Tinha uma turminha ali atrás, né? Tinha uma turminha ali atrás. Já que a Rede Globo não passa isso, faço questão de mostrar. Que nada por nada não, gente. Sabe qual é o problema? Vocês estão acostumados com isso. Isto é pra ser um problema. Pessoal, não é normal. Isso daqui não é pra ser normal. Isso daqui, a gente... Assim, tem algumas coisas no Brasil que, infelizmente, a gente não se choca mais. Por exemplo, a violência pública no Brasil. Deveríamos ficar chocados. Pô, mas é porque já se aceitou que o Brasil é um país violento, mas não pode. É igual isso daqui. Quando vocês já viram, o cara não é mais presidente, o cara não é senador, o cara não é governador, sequer prefeito. O cara é o ex-presidente da República, que ainda colocaram ele inelegível, nem pra falar, não, a gente vai apoiar aqui porque não, pode ser que volte. Ele vai recorrer. Esse daí não vai desistir. Esse daí ele ficou meio assim, às vezes, né? Meio recluso, meio borocochô, mas não aguenta. Receber 3 abraços de 3 tias do Zap, falou com 2 tios do churrasco e falou, já bateu, né? O coração já voltou a bater de novo. Já se empolgou, já tá ali. Já tá em campanha, basicamente. Sabe nem se vai poder concorrer a estar em campanha. E veja como são as coisas. É inacreditável a força desse cara. É inacreditável como esse cara consegue movimentar multidões, consegue fazer com que pessoas se interessem em acompanhar o que acontece no Brasil, consegue despertar no coração das pessoas o interesse, sabe, entender mais sobre esse país, ver esse país andar pra frente, um sentimento realmente assim patriótico no coração das pessoas. Mas não querem ver, né? Não, o Bolsonaro acabou, Vamos ver quem é o petista que faz isso daí, né? Ser um bom pão com mortadela e quem sabe um apoio dos sindicatos. Talvez seja por isso que eles querem a volta do imposto sindical. Mas vamos lá. O ex-ministro
do Tribunal Superior Eleitoral, que fez uma doação para Bolsonaro, ele concedeu uma entrevista para o Estadão. O que é engraçado, assim, o cara tá aí um monte de tempo, ninguém vira ministro do Tribunal Superior Eleitoral à toa, ainda que você discorde do cara porque ele não tem a mesma ideologia que a sua, você acha isso... Gente, é uma posição que o cara estudou muito. Estudou muito. Você pode não gostar, mas estudou, tem um domínio, às vezes, usa a lei do jeito que eu não gosto, mas ele trabalhou, se empenhou muito. Isso, e o que me espanta é ver que pessoas deste calibre são contatadas pela imprensa, não, por exemplo, se fosse uma entrevista 2 meses atrás, antes do julgamento de Bolsonaro, você chamar o cara e falar, pô, bicho, você é um cara com muita experiência, né? Teve lá de 2013 até 2019. O que você acha que está acontecendo? Você pediu opinião. Você pedia opinião, ouvir o que o magistrado tem a falar com toda a sua experiência. Ninguém vai atrás. Ninguém tá nem aí. Mas ele fez um pix para Bolsonaro. Pronto, se tornou um criminoso. Agora a imprensa, porque ele fez um pix para Bolsonaro. Olha a inversão de valores. Olha como as coisas acontecem na sociedade. Mas enfim, o ministro de bom grado, você vê no tom das respostas, e respostas boas, diga-se de passagem, ele conversou com a turma do Estadão, tá ali. Não estou preocupado se pagar a multa, diz o ex-ministro que fez pix de 5 mil a Bolsonaro. Até porque essa história do pix não veio de Bolsonaro. Eu lembro quando começou na internet. E apareceu, o pessoal fica assim, rapaz, isso aqui é de Bolsonaro, não é? Porque eu não lembro se começou assim de... Acho que começou perfis relativamente pequeno, não foi nenhum perfil grande, assim, um político grande pedindo. E aí começou a ter uma confusão, eu comecei a receber comentários, eu não sabia nem o que responder, que esse aqui realmente é o pix de Bolsonaro, é para ajudar, não é para ajudar? Eu falei, não faço a mínima ideia. Aí daqui a pouco apareceu um ou outro, lembro que apareceu o Fábio Van Garten, lembro que apareceu o Nicolas, Bruno Engels, lógico, pessoal, isso aqui realmente, Bolsonaro, não tá pedindo nada, mas se for ajudar, isso aqui realmente é o Pix. E o pessoal começou a doar, de livre, espontânea vontade. E mais uma vez é o ódio da imprensa. Nada disso daqui existiria, e eu acho que esse que é o ódio da imprensa, por quê? Porque Bolsonaro não fez nada ilegal, não tem nada ilegal aqui. Tem o que de legalidade? Nada. O que tem de legal, gente? Nada. O ódio da imprensa é porque, como assim, Bolsonaro recebeu todo esse dinheiro de doação? Mais um tapa na cara da sociedade. Mais uma vez, Bolsonaro virando notícia. E aí tá ali, né? Ele deu 5 mil pix para Bolsonaro. Aí uma das perguntas da entrevista é a seguinte: por que o senhor depositou um pix para o ex-presidente Bolsonaro? E o ministro, Admar Gonzaga, fala assim: em primeiro lugar, minha filha, antes de falar do pix, em primeiro lugar, a minha surpresa e indignação é com a quebra de sigilo. Isso é uma coisa que a gente pensou que já tinha ultrapassado no Estado Democrático de Direito e que vem sendo reforçado, que tem a necessidade de um retorno da democracia pela imprensa. Acho que nesse momento, se essa menina tiver um mínimo de simancol, ela tá meio assim, não devia ter feito essa pergunta. Mas a gente vê que a própria imprensa não está em absoluto dando relevo a essa absurda quebra de sigilo. Meu nome citado no depósito, como eu faria para qualquer pessoa que eu tenha admiração, qualquer amigo e que tivesse necessidade. Aliás, eu já fiz isso algumas vezes na minha vida e para pessoas que não têm nenhuma notoriedade. Aí pergunta, seria para Bolsonaro pagar as multas? E ele responde, seria para ele usar da forma como ele bem entender. Ele faz o que quiser. Faz o que quiser. Até porque eu acho que essa fala do ex-ministro, né, do Admar Gonzaga, é uma questão bíblica, né? É dar alguém sem olhar quem, né? Cavalo dado não se olha os dentes. Na verdade, isso é quando você recebe. Mas enfim, que a vossa mão direita não sabe o que a vossa mão esquerda tá fazendo. Bicho, você faz sua parte, você ajuda. Tá vendo lá um enfermo, você tá vendo lá um cara na pior, você é caridoso. Se o cara vai pegar aquele dinheiro, né, às vezes um mendigo, tomar cachaça, cara, você fez sua parte. Se você tiver como dar um par de comida, você achar que é o melhor, você vai lá e dá, você ajuda. Mas a sua parte você fez, e é isso aí. Minha filha, eu dei, ele faz o que ele bem entender. Era o momento, tá batendo a questão da multa, ele achou que era importante. Um homem que tem todo o dinheiro bloqueado para pagamento de multa de máscara, e ainda tem que pagar mais não sei quanto,
É do meu feitio colaborar com pessoas que eu tenho apreço. Eu conheço há 30 anos. Faria isso com qualquer amigo meu, até com gente que eu nem conheço. Eu já fiz caridade com gente que eu nem conheço. Aí depois ela pergunta, o ex-presidente usou o Pix para investir em fundos de renda fixa? O senhor se arrepende? De forma alguma. Todo dinheiro tem que ter remuneração, dinheiro parado. Um país que está com inflação galopante e com todas essas incertezas que estão aí atormentando as pessoas, eu acho que ele fez muito bem em investir e buscar remunerar esse dinheiro. Eu acho que é uma atitude responsável. E depois, assim, mesmo ele não pagando a multa, e o ministro Edmar Gonzaga responde: isso é questão que ele vai pagar na hora que ele entender que esgotou os recursos judiciais cabíveis como qualquer cidadão. Eu não estou preocupado se ele vai pagar a multa, se não vai pagar. O que eu vi foi uma pessoa ter todos os seus recursos bloqueados. De uma hora para outra, ele não tinha mais nada na conta. Eu acho que essa entrevista assim, é um chamado. Volta para a realidade. O que é que vocês estão? Vocês estão assim, é uma doença. Isso realmente é um negócio que está doentio. A imprensa todos os dias dorme e acorda tentando destruir Bolsonaro porque não querem que ele volte, não querem que a direita cresça e precisam criar algum tipo de cortina de fumaça para o Lula continuar fazendo o que bem quer, sem ninguém, né, perturbar ele. Aí eu falei para vocês uma pergunta que me trouxe questionamentos. Aqui foi a matéria que a gente trouxe no vídeo ontem, ou anteontem, estou na dúvida, acho que foi anteontem até. Pix para Bolsonaro inclui... Não, foi ontem. Bilionário, ex-ministro do TSE e locutor de rodeio de Escoaf. E eu vi a Bruna Frascola, ela escreve na Gazeta do Povo, ela falou assim, né? É uma afirmação, pergunta. Imagina se o real digital virar moeda nacional, né? Imagina. O que será que vai acontecer? Eu fiquei assim pensando. Nós conversamos sobre essas questões que envolvem moeda digital nas últimas semanas, trouxe exemplo do que aconteceu na Inglaterra, as possibilidades do CBDC brasileiro, né? Do que estava lá no algoritmo, as possibilidades do que você pode fazer e deixar de fazer. E assim como um ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral concedeu entrevista, não é um ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, mas um procurador da República, o Ailton Benedito, que em 2019 foi até cotado para ser indicado para a PGR. O Ailton Benedito, ele colocou basicamente a manchete, ele não falou nada, só colocou a manchete e divulgou essa notícia, que é da Gazeta do Povo, que diz: projeto de moeda eletrônica estatal permite cancelamento financeiro dos cidadãos. Não sei se a Bruna Frascola viu essa nota da Gazeta do Povo onde ela escreve, não sei se ela viu esse tweet, mas eu acho que quando ela diz, né, imagina o que poderia ser feito, né, inclusive com esse tipo de ferramentas, inclusive tendo a esquerda fazendo tudo que vem fazendo. É no mínimo preocupante, né, no mínimo, assim, um friozinho na barriga, né, você fala assim, rapaz, o que tá passando na cabeça de vocês? E aí vejam só, é que eu também não acho que tá muito distante. Porque a quantidade de coisas que está sendo feitas no Brasil, a quantidade de projetos que estão sendo apresentados, estudos, agora, meu Deus do céu, até você não concordar com a agenda verde, tudo está acontecendo, você já virou um inimigo do Estado Democrático de Direito, né? Vão te pegar. Aí esse perfil que eu gosto sempre de estar acompanhando, ele comenta muito assim, a agenda SG, a pauta WOW, que comenta algumas coisas de geopolítica, mas é um perfil mais focado no mercado financeiro, que é o Wall Street Silver. Aí ele colocou um videozinho lá do País Vermelho, que lá eles têm, né, o sistema de crédito social, e fala assim, ó, experiência de pontuação de crédito social no País Vermelho ganha impulso. Agora, se uma pessoa com classificação baixa ligar para você, seu telefone emite uma sirene em vez do toque normal. Tu já pensou, tu tá na loja fazendo compras, né? Todo mundo de boa, só geme, né? Aquela gemidinha. Aí o teu toca sirene. Todo mundo olha pra tu ver, ih, rapaz, tá se relacionando com a galera do mal, hein? Com os detratores do governo. Ó, isso aí é amigo de detrator, agora já sai até perto de tu. A cliente lá fala, rapaz, será que se eu vender minha roupa pra esse cara, minha loja vai ser impactada negativamente? Porque ele é detrator, né? Ele falou mal do governo, falou mal do Lula, versão asiática.
Em seguida, aí ó, primeiro toca a sirene, depois há um lembrete de voz que uma conversa com esse assinante levará a uma diminuição em sua pontuação. Aí só para os mais antigos, né? Tandan, tandandan, tandandan, tandan, tandandan, tandandan, chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. É tipo isso, né? Ó, se liga, o cara que tá do lado vê um detrator, você falar com ele, você vai perder pontos. Você perder pontos, seu filho não vai poder ir para as boas escolas, a depender nem transporte público intermunicipal você vai poder pegar. Tá na sua conta aí, viu? Olha como as coisas estão avançando. E aí você olha pro Brasil, olha o que está sendo proposto, olha o que o Lula está fazendo. Eu, na minha cabeça, fico pensando, né? Que o Brasil não tem a tecnologia suficiente, porque se tiver e o Lula puder, ele vai fazer. Ele vai fazer. E eu não acho isso assim por nada, não. Vocês falam, você é maluco. Você é maluco. A esquerda no Brasil jamais apoiaria isso. Beleza. Escuta isso aqui. Então, essa coisa de querer ser dois ladistas, isso é uma das coisas que diferencia, por exemplo, nós comunistas dos liberais mesmo os liberais de esquerda. Alguns liberais de esquerda defendem que nós devemos deixar todos exporem as suas versões. Nós, da esquerda radical, nós comunistas acreditamos que tem pessoas que não têm o direito de se expressar, tá? Tipo, não, Bolsonaro dá a sua versão acerca da pandemia. Não tem que dar a versão. Não tem que achar nada, sabe? Tem gente que não tem o direito de se expressar. Então, essa coisa de querer ser dois lados. Tem gente que não tem o direito de se expressar. Stelwinan Neves, um cara bem famoso aí na esquerda brasileira. Falando aí, né? Bolsonaro é um exemplo. Bolsonaro é só um exemplo, dentre tantos. E esse clima de perseguição crescente, sem parar, sem cessar, está começando a produzir algumas matérias interessantes, como esta daqui. Eu falei para vocês, eu acho, na semana passada, após uma sequência de notícias, acho que foi semana passada, não lembro quando foi que teve aquele caso na Itália, mas acho que antes desse caso, porque teve um caso antes, você lembra, no Congresso da Uni, foi um caso polêmico, de falar, derrotar o bolsonarismo, foi algo polêmico, a imprensa criticou. Depois teve esse caso, que no primeiro momento a imprensa criticou bastante, né, o ocorrido, porque ninguém apoia qualquer tipo de violência, gritaria, desrespeito, calúnia. Não, ninguém tá a favor disso daí. Então a imprensa reclamou muito, só que o tempo foi passando, e aí teve a busca e apreensão, e isso, aquilo, outro. E aí começou, né, pô, será que não tá demais? Será que não tá passando do ponto? E assim, pra mim, que eu leio, eu realmente... Gente, eu tô aqui todo santo dia com novas notícias. Não tem como negar que eu não tô todo santo dia lendo essas porcarias. Eu leio todo santo dia, sem parar, sem cessar. Você consegue ver que, cara, começa a ter uma mudança no tom. Por exemplo, hoje eu não trouxe, nem eu poderia ter colocado aqui. O Reinaldo Azevedo, ele escreveu uma nota para atacar os seus colegas jornalistas. O Reinaldo Azevedo falou o seguinte, que essa história de que Lula tem que abaixar o tom e o judiciário tem que se conter é balela, é mentira, é conversa mole. Eu acho que ele usa a expressão em conversa mole. Então, tem um incômodo. E esse incômodo vem sendo crescente, porque eu acho que por mais que a imprensa esperasse, eles queriam que tivesse uma punição a Bolsonaro, eu acho que ainda tem um limite do aceitável e tá passando muito ponto mesmo. E por isso que eu falo algumas vezes pra vocês, me perguntam, cara, o que é que a gente faz? E eu dizia, sobreviver. Acho que se a gente conseguir sobreviver, eu falei, a gente chegar em 2024, eu vejo uma boa perspectiva, eleição de prefeito, vereadores, montar uma boa base. Eu também vejo uma boa perspectiva para 2026. Ainda mais escutando, o que eu venho escutando recentemente, do que o próprio Bolsonaro anda aprontando, né? Como ele vem trabalhando, vem pensando no Senado, vem fazendo algumas movimentações, mas não tem notícia na imprensa sobre o que é. Eu ouvi algumas coisas, prefiro guardar, mas acho que tem. Vamos dar uma olhada, né? Você sabe que eu normalmente não costumo trazer o que eu não mostro, mas normalmente o que eu falo, assim, normalmente acaba acontecendo. Enfim. E aí, nesse cenário que ele vem mudando um pouco, é perceptível, eis que eu me deparo com essa nota aqui.
e eu achei ela muito simbólica. Lula atiça a oposição e se contradiz sobre pacificação com bolsonaristas. Esse daqui não é um artiguinho de opinião. Ah, é uma opinião, Lula, esse aqui, temos que voltar a falar em frente ampla. Ah, Bolsonaro. Não, não é assim. É uma nota bem objetiva, bem factual, bem pé no chão, sem querer vender virtude nem nada. É realmente pontuar e falar, cara, tá demais. Tá demais, tá além do aceitável. A nota começa falando o seguinte, que as falas do Dilma e de aliados, não é só o Lula, é toda a turma da esquerda, contra Bolsonaro e também os seus apoiadores, tem colocado em xeque o discurso de pacificação adotado na campanha após a eleição. O mesmo Lula, que na posse prometeu responder ao ódio com amor, contribui hoje para alimentar a tese de que pratica revanchismo e estimula a perseguição à direita, como argumentam setores da oposição. Perceba que aqui não está escrito extrema-direita, não, a direita. Até agora não faltou com respeito a nada. Eleito na disputa mais apertada da história, apenas 1,8 ponto percentual à frente do rival, o petista deu declarações sobre o suspeito da hostilidade contra o ministro na Itália, que foram vistas como generalização dos eleitores de Bolsonaro. E é a primeira pontuação. Lula chamou de animal selvagem um dos envolvidos na confusão com o ministro, disse ainda que o homem não é um ser humano e que essa gente que renasceu dos ismos, colocada em prática no Brasil, tem que ser extirpada. Isso pegou muito mal. Dias depois, reiterou: nós derrotamos o Bolsonaro, mas não derrotamos os bolsonaristas ainda. Os malucos estão na rua, ofendendo pessoas, xingando pessoas. Cotado para assumir um cargo na comunicação do governo, com apoio da primeira-dama Janja, o ex-deputado Jean Willis instaurou uma crise ao promover o que foi visto como um ataque gratuito junto ao Eduardo Leite, que todo mundo viu. Ele acusou o Eduardo Leite de absurdos. O Eduardo Leite, que é da turma da diversidade, ele acusou de ser um fóbico da vida. É uma coisa sem pé nem cabeça nenhum, um ataque de graça. Ao mesmo tempo que o Planalto sofreu críticas por sugerir penas de até 40 anos para crimes contra o Estado Democrático de Direito, punição qualificada por especialistas como excessiva, a proposta lançada para responder aos ataques do dia 8 despertou rumores de censura. Olha, a Folha de São Paulo, você vê, olha o tom da nota. Não é assim um super alarmismo, não é um negócio de opinião, vem pontuando, ó, isso aconteceu, depois isso, isso aqui é um fato. Ele tá falando, ó, despertou, e sim, olha tudo que a direita comentou, a gente mostrou, é uma piada aquele pacote. O pacote da democracia relativa, né? Na melhor das hipóteses. É o pacote bolchevique. O governo, por sua vez, argumenta que a gravidade da invasão justifica o endurecimento das penas para proteger a democracia. O ministro da Justiça defendeu combater o perigosíssimo ismo do século XXI. Dino coleciona embates com a oposição e já tropeça e já fez troça de quem acha que a terra é plana em audiência na Câmara dos Deputados, atrelando o governo anterior ao negacionismo. O deboche foi usado também em páginas oficiais para alfinetar o antecessor. Quando o ex-presidente se tornou inelegível, o perfil do governo no Twitter publicou o título Grande Dia e o emoji do joinha, elementos usados por Bolsonaro contra desafetos. Primeira-dama foi outra que recorreu à fórmula. Na manhã que Bolsonaro foi alvo da operação da Polícia Federal, né, na questão do cartão, fez um tuitão, né? Bom dia! O estilo contrasta com a mensagem de conciliação evocada por ministros do próprio governo, alinhados à pregação de Lula sobre administrar para todos. Lula evita pronunciar o nome de Bolsonaro e substitutos como titica, vagabundo, sabidinho que não quis aceitar o resultado eleitoral e cidadãozinho que quis dar golpe, assimilados como ofensas não só ao adversário, mas também à sua militância. Perfis bolsonaristas, mais uma vez, não tá falando de perfis de extrema direita, não, tá aqui, né, dentro das 4 linhas da imprensa, ecoa a ideia de que a proposta de extirpar radicais seria criminalização do anticomunismo e que a menção a animal feita por Lula representaria desumanização de opositores. A postura de acirramento mereceu reprovação também de Roberto Freire, que apoiou Lula no segundo turno. O presidente nacional de cidadania disse que extirpar não é linguajar de quem deseja instaurar civilidade alguma e que o país não terá paz enquanto persistirem declarações do tipo.
Depois disso, a nota dá uma desandada, uns 3, 4 parágrafos que chamam um especialista, que vem passar pelo, não, olha só, o Lula não quis dizer bem isso, né? Porque realmente é complicado. Aí a nota sai do tom porque tá colocando as falas da atual especialista. Mas perceba que o que tá na mão do jornalista da Folha, ele vem tecendo, ele só vem relatando. E ao final da nota, aí ele sai colocando fala, ele dá assim, o evento que aconteceu e o que o Lula falou. O clima tá ruim e só tá piorando. E a turma entende assim que por mais que tentem justificar, o Lula tá passando de todos os limites, que aquele eleitor mais moderado, aquele cara meio de sem-direita que votou nulo, votou branco, né? Turma Nando Moura, Chico Linguiça, tá aí, peraí. Acho que tá meio passando do ponto mesmo, hein? Eu acho que não foi bom ouvir o Nando Moura. Ouvir o Nando Moura foi pior. Fiquei de oba-oba, né? Voltinho do revoltado e está se virando contra mim. Brasil é a caixinha de surpresa, né? Tudo pode acontecer nesse país. Eu acho que, conforme o tempo for passando, muita coisa pode rolar, mas é aquela coisa. Agir com sabedoria. Não é cruzar os braços, não é não fazer nada, não é não falar dos assuntos, mas ir pela sombra. E do jeito que dá, por mais difícil que isso possa parecer, por mais vago que seja o que eu tô falando. Mas acho que vocês entenderam. Vamos observar. E esse final você vê que ele cita o Roberto Freire. Foi uma coisa que chamou a minha atenção, a gente comentou na época. O Roberto Freire mandou uma mensagem para Raquel Landim, que falou disso na CNN, é por isso que a Folha relatou, foi onde o Roberto Freire se pronunciou, através, né, da Raquel Landim, que ele passou a mensagem. Então, assim, tem alguns movimentos que eles chamam mais atenção do que os outros. Roberto Freire é um ícone na esquerda, presidente do Cidadania. Vamos observar. Nada vai mudar do dia pra noite também. Outra coisa que a gente comentou, deve ter uns 4 dias. Quem tinha encontrado isso aqui foi a Bárbara. Pelo menos eu vi por causa da Bárbara. A Bárbara postou no Twitter. Foi lá aquela questão, né? Do Conselho Nacional de Saúde, a resolução das orientações, as novas orientações. Estava ali a questão, né? Harmonização, legalização de uma coisa muito ruim. E aí, sobre isso, faço questão de divulgar. Cris Tonieto, nossa deputada federal, fala que o Conselho Nacional de Saúde tem como prioridade a legalização, né? Umas coisas ali, muita coisa. Explícitos na resolução 715/2023. Protocolei junto a outros deputados o PDL 198/2023 para revogar essa ultrajante proposição. Eu espero que Jesus Cristo toque o coração de Lira e dos outros deputados, que precisa de votos, né, para aprovar esse PDL, e eles sustem essa resolução, né? Porque tá demais. Tá demais. Tá demais. Já cruzou todos os limites. Outra coisa que tá demais é a turma da Rede Globo. Rapaz, filme cristão sobre, né, o homem do saco, né, bota lá as criancinhas no saco e desaparece. Basicamente isso. Muito mais pesado que tá falando ali. É acusado de recrutar para a extrema-direita. Entenda. É mole ou que mais? A Folha está, na Folha não, Globo está incomodada que este assunto, que é real, que existe no mundo, é uma das coisas mais tenebrosas que o ser humano consegue fazer, a Globo está indignada. Por quê? Porque parece que é a tal dessa direita que defende, né, que essa turma aí seja, os malvados sejam pegos. A turma ali que está preocupada com as crianças. Deve ser por isso que a Globo está incomodada. Aí, essa mesma Globo postou uma notícia que eu achei bem engraçada, aqui bem rápido. Eu não sei se vocês vão lembrar do período ali de 2020, né? Do Pico do Mandetta. Assim, uma boa referência, né? O período do Pico do Mandetta. Na época, saiu uma notícia sobre uma coisa que não foi aprovada no Brasil, não quebraram a patente, né? A patente não foi disponibilizada, né? Mantiveram. E era de uma marca. Essa marca era administrada por um cara muito famoso, que financia a esquerda no mundo todo, né? O Jorginho Soros. Aí, eu tava passando no Twitter esses dias, eu vi esse tweet aqui da Cecília Oliveira. Essa senhorita é jornalista e cofundadora do Intercept, uma página de esquerda. Diz que é farmacêutica, atrasou o remédio promissor para uma doença também muito ruim, né, que ataca o sistema imune.
3 letrinhas ali, começa com H, termina com V, tem um I no meio. Para aumentar os lucros, mostram documentos. Aí eu vi ela falando assim, ó, a Gilead. A Gilead, eu já vi esse nome. Na época do Pico do Mandetta. Do Remdesivir. Ela lembrei o nome. Está sendo processada pelos pacientes por ter escondido a nova versão de um remédio que tem potencial para ser menos tóxico, tanto para os rins quanto para os ossos. Para lucrar a mais. Eu falei, rapaz, não é brincadeira. Aí eu falei, mesmo, a Gilead. Isso aconteceu em 2004. E olha que engraçado. Olha que engraçado. Só curiosidade, né? Porque tá falando da Globo. Aqui é um site internacional que acompanha as empresas, né? Os fundos de investimento quando fazem aportes em empresas de capital aberto. O Stock Circle diz assim que Jorginho Soros, né? A primeira negociação da Gilead, do fundo Jorge Soros com a Gilead, foi feita no terceiro trimestre de 1999. Desde então, Soros comprou ações mais 9 vezes e vendeu ações em 9 ocasiões. Ele vendeu todas as ações em 2016, ou seja, de 99 até 2016, ele era um grande acionista da empresa. Essa aí que agora que vocês negaram em busca de maiores lucros. Ah, esse Soros é demais, viu? Agora eu quero ver a imprensa gritar. Mas vamos continuar. Governo Dilma quintuplica em 2023 investimentos em educação em direitos humanos. Ontem comentamos que o governo, né, a parte federal e do Haddad, bloqueou 1,5 bi no orçamento do Ministério da Educação e da Saúde. Mas educação de direitos humanos, dos manos, né, direito dos manos, que é o do Lula, aí tem dinheiro. Quintuplicou o orçamento. Para onde será que vai essa educação? Para onde será que vai? E é falando de educação, falando de ciência, a Folha de São Paulo solta uma nota que o conteúdo dela até meio que melhora a manchete. Mas a manchete, no país que temos leitores de manchete, é complicada. Professores têm piso salarial maior do que renda de 92% dos pais de seus alunos. Sim, é porque o Brasil é um país de miseráveis. Só que quando você... se usarmos toda a força de trabalho brasileira, os resultados não são muito diferentes. Esquecemos como o nosso país é pobre. O Brasil é pobre, esse é o grande ponto. Você solta uma nota dessa e grande parte da matéria, fica parecendo que o professor está recebendo demais. Então, ao invés de a gente se preocupar em como melhorar a economia, como melhorar o clima, a Folha de São Paulo agora tenta ir para cima dos professores. Você vê que, assim como o piso da saúde, Bolsonaro deu um aumento, né, para o professor do piso. E aí, não sei se o governo Dilma está muito feliz, né, com essa situação. Aí também sobre essa questão de saúde, ciência, educação, guerra contra a ciência. Queda na produção científica brasileira é reflexo do negacionismo sobre Bolsonaro. Todas as universidades, todas não, que aí não dá para generalizar. A maior parte, quase a totalidade das grandes universidades do Brasil, quase a totalidade, já estão totalmente dominadas pela esquerda. Os professores, é um ciclo, sabe? É quase uma linha de produção. O aluno de graduação se inscreve para ter uma bolsa de pesquisa, pagar um cacauzinho normalmente mestrando, doutorando, que fica ali, que ele produz artigo para botar o nome do mestrando, doutorando, para acumular mais crédito, e fica nesse eterno ciclo, né? E aí se forma, fica ali o tempo todo para tentar virar mestre, e até entrar na faculdade, eterno bolsista, e produz, não importa a qualidade, o importante é produzir. E aí a culpa é de Bolsonaro. A produção científica é culpa de Bolsonaro, não é culpa de uma piora no ensino. A culpa não é disso, a culpa não é do estudante, a culpa não são dos professores, a culpa é de Bolsonaro. É assim o tempo inteiro. E aí a turma que fala tanto em ciência, essa senhorita, eu nem parei para olhar se a Paula Schmidt comentou sobre isso. Porque a Paula Schmidt, ao longo dos anos, mas postou tanta coisa da Natália Pasternak, que foi lá, era uma das médicas da CPI do Pico do Mandetta. Essa daí aprontou, viu? Mas aprontou. Era o bastião da ciência perante a Rede Globo e o Mandetta. Ela não foi na Globo News para falar que homeopatia, astrologia, acupuntura, psicanálise podem parecer conceitos distantes, mas
segundo ela, todas elas têm um ponto em comum. Qual é? Não se baseiam em evidências científicas. Ela acaba de lançar o livro, que bobagem. Não tem ciência científica. Aí você vê, vamos pegar o que é bem coisa, né? A acupuntura, o cara vai lá, bota as agulhinhas, tu tá com dor, o cara não toma mais com dor, melhora isso, melhora aquilo outro. Tem é óbvio, é constatável que tem um efeito. Não tem nenhuma evidência. 0,000. Não. Não é ciência. A turma da ciência tá demais, viu? Tá demais os canceladores de plantão. O Paulo Lutofo, que é médico pela USP, ainda se declara um médico antifascista, ou seja, de esquerda, fala assim, eu confesso que pra tudo tem limite. Aqui chegou-se ao limite do aceitável, expôs ideia de forma organizada e entrou-se no não aceitável. Utilizar o acesso à mídia para apresentar um único ponto de vista. A parceria da rede... Aí, Marco, a do Alib, Natuza Neri, Marcelo Lins, Sadigo, Achak. Meu Deus, o que está acontecendo? O que vocês estão promovendo? O que é que vocês estão promovendo? E aí, voltando para essa questão de ciência, para agora a gente entrar na parte mais interessante, que é o terceiro tema do vídeo de hoje, mas começando aqui, um perfil, que vez ou outra também acompanha aqui, pode, que ele tatuou no toco, é um perfil da ala do Ciro Gomes, eleitor do Ciro, fala assim, ó, sobre educação respondem por metade do novo bloqueio do orçamento 2023. Ele só postou isso e a notícia. O Cartagnon, que também orbita aí essa ala nacionalista, igual do Ciro, etc., fala assim, ó, para quem pergunta por que o governo comunista do PT é neoliberal, isso é neoliberalismo. Corte nos gastos públicos, que são responsabilidade do Estado, para aumentar os gastos públicos com juros para parasitas. A esquerda está chateada com Lula. O Lula, o neoliberal. E aí achei aquela foto ali de uma matéria do Resistir, uma matéria da esquerda, 2004, eu acho. Ali, jogou o PT no lixo, botou o chapéuzinho dos Estados Unidos. E aí, a gente não vai falar sobre essa matéria em si, mas eu achei a imagem muito pertinente. Por quê? Estou passando ontem o Fernando falando vários tweets interessantes, uns 3 para menos que eu trouxe aqui em vídeo. O primeiro deles, ele coloca uma notícia da Folha de São Paulo, que a manchete é Fundo Clima viabiliza nova economia no Brasil, diz o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante. Aloysio Mercadante falando de Fundo Clima. Aí Renato fala assim, rapaz, quem diria que o revolucionário Mercadante, né, era um revolucionário, se tornaria um vassalo da agenda neoliberal democrata. O governo Lula se curvou, a agenda ambientalista woke se submete como um servo ao imperialismo que diziam combater, traíram a esquerda radical, a qual até agora não conseguiu assimilar a punhalada que levaram. Estão focados em transformar o Brasil em um puxadinho da elite neoliberal. Aí eu fui dar uma olhada nessa nota, né? Deixa eu ver o que tá falando. Mas enfim, o Aloysio Mercadante está feliz, contente e sorridente, já ali no primeiro parágrafo, celebrando a conversão de dívida em ações ambientais, né? Os títulos verdes, os green bonds. A proposta é transformar o Fundo Clima em um dos motores financeiros da transição ambiental no Brasil, por meio da emissão de títulos verdes. Vamos emitir títulos da dívida SG. Isso vai dar errado. Isso vai dar errado. Vamos ver como vai ser as contrapartidas, né? Ai. Neste momento, com a liderança do presidente Lula, o avanço da agenda ambiental, a COP30 na Amazônia, temos crescente espaço para captar. Aí o Aloysio Mercadante fala que nesta crise ambiental dramática, já aprendeu a falar com uma marina. O Brasil tem potencial para liderar a agenda de transição e entregar redução de emissões. Metade das nossas emissões é desmatamento. E estamos tomando medidas fortes contra ele. Está caindo. Já atuamos em várias frentes. Estamos usando imagens de satélite para identificar desmatamentos. Bloqueamos qualquer financiamento que não tenha justificativa no CAR. Cabe recurso, mas é bloqueado no BNDES e em todos os bancos que operam na nossa rede bancária. Aí eu pergunto para vocês. Um tempo atrás, teve a denúncia aí de um site de apostas, que há vários influenciadores famosos fazendo propaganda. Uma galera tomando toco. E esse site de aposta tinha um banco no Brasil que fazia pagamentos. Cadê a preocupação do governo Dilma de impedir esse tipo de crime, de fraude? Cadê? Não. Tá monitorando não sei o que, né? Tá monitorando. Espero que realmente estejam indo atrás de quem faz coisa errada, que ninguém é a favor de quem faz coisa errada.
realmente o cara tá cometendo um crime, tá desmatando, beleza, vai atrás do cara, mas a gente fica meio assim, né? Vindo o governo Lula. A parte da infraestrutura, a energia limpa está crescendo muito, tanto eólica como solar. Temos perspectivas muito promissoras de hidrogênio verde. Olha o direcionamento, olha só. O Aloysio Mercadante está falando, não, é muito promissor esse negócio de hidrogênio verde. Guarda isso na cabeça. Guarda, vai fazer sentido. Mas vamos falar de eletromobilidade. Um ônibus elétrico custa 3 vezes mais que um diesel. Isso é bom? Não sei. Nos Estados Unidos, você compra um carro elétrico, o governo te paga um bônus de $7.500. Na Alemanha, o hidrogênio verde tem taxa de juros zero e ainda pagou 3% pelo quilo, subsídio. Aí você lembra da reforma tributária, artigo 43, subsídio verde. Você vê aqui, subsídio verde. Quem será que usufrui de um bônus de $7.500? É o cidadão comum? Ou são as elites? Você acha mesmo que o americano médio ele compra qualquer americano que trabalha no McDonald's tem um Tesla? Você acha que é assim as coisas? Não é, gente. Eu garanto pra vocês, não é assim. Não é assim mesmo. O cara tem pelo menos um empreguinho, sabe? Que ele tem assim, ou ele é um técnico bom em sua área, um técnico bom vai ser bem remunerado, ou ele tem um emprego que ele precisa fazer na universidade, ele também é um bom profissional liberal em sua área, ou é um funcionário público. Você conseguir ter um carro assim, a não ser que seja um carro muito baratinho, né? Que não tem muitas dessas opções, não são carros baratos. Não são. Só mesmo, não é mais, Estados Unidos ali, $1.000 eu comprar uma festa. Não, pera, não é assim que a banda toca por lá. Mas assim, você fica vendo a preocupação do Aloysio Mercadante. Ele quer investir. Aquele papo de melhorar a vida, bratear. Não tem, olha só, antigamente o PT ia pra TV pra falar de passagem barata. A passagem tem que ser barata. Tava preocupado com o bolso do pobre. Agora o PT não vai falar da passagem, ele vai falar do ônibus. Mas não para ter um ônibus mais confortável pro pobre, não. Para proteger o planeta. Olha como o discurso tá mudando. Aí eu falei que hidrogênio verde ia fazer sentido, porque tinha essa nota. Eu no Estadão ontem. Empresas de energia, agro e tecnologia se unem para impulsionar hidrogênio verde. Se unem. Eles fizeram o quê? As gigantes, Siemens, Eletrobras e Yara, lançaram nesta semana a Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde. Trata-se de iniciativa conjunta para impulsionar esse setor. Olha essa frase. Queremos colaborar com as políticas públicas. Tradução. Eles querem desenhar a regulamentação do setor. Se você desenha as regras, se as regras são suas, a chance de você se dar bem é maior ou menor? Você vai jogar você bota a bola e a bola é sua. Você é dono da bola. E você escreve a regra, e aí? Eu posso jogar, né? Pegar a bola com a mão, se você pegar é pênalti. Mas eu posso. Você constrói lá. Você entende a coisa? Então, eles se unem para impulsionar. Não, eles estão criando uma associação. É como é a Fiesp, é como é a Febraban. Você vê o Aloysio Mercadante, vamos aqui, muito incentivo a hidrogênio. Tá sinalizando, então vamos criar uma associação, vamos botar ali um presidente. Aí daqui a pouco essa associação já tá aparecendo em jornal outro, não, porque quem disse foi a associação. Não. Quando é a associação que diz, tem um peso maior. Pô, é uma entidade, é um CNPJ. Isso é o governo Dilma. Vamos continuar. Aí nesse âmbito aí, verde, falando de agendas internacionais, antes de voltar pro Brasil de novo, eu tava passando ontem, via o Amazônia Azul, sempre fazendo, sabe, bons comentários. Ele destaca que das 3 CPIs que estão em funcionamento, a única que a Globo não fala absolutamente nada, em nenhuma de suas plataformas, é a CPI das ONGs. Parece até que é uma ordem da instituição. Estranho. Muito estranho, muito estranho. E a Amazônia Azul, ele conseguiu um dos documentos que foram enviados para a CPI das ONGs. É um documento de mais de 400 páginas. Alguns pedaços do documento tá assim, né, meio censurado, essa linha preta. E ele fala assim que a Agência Brasileira de Inteligência, né, a ABIN, respondeu à CPI das ONGs com dados de 2012 a 2023 e de 2002 a 2011 diz que está em separação, né, tá preparando material. Muitos documentos estão em sigilo vigente e outros já desclassificados.
Os desclassificados possuem mais de 400 páginas e a primeira começa assim. Olha a primeira página. A United States Agency for International Development, USAID, é uma agência do governo dos Estados Unidos da América para assistência humanitária e econômica a outros países de acordo com os objetivos da política externa estadunidense. No estado do Amazonas, instituições financiadas pela USAID adotam posicionamentos conflitantes com os interesses do governo brasileiro na região e desenvolvem ações que configuram tentativas de interferência externa. Isso daqui é de 2012. Eu não consigo entender como temos a inteligência avisando, ó, essa turma está atuando contra o Brasil. E a gente perde todas. Porque o judiciário, normalmente, dá causa ganha para os zongueiros em 80% das vezes. Talvez mais. Estou sendo até bondoso, né? Quem sabe 80%. E essa USAID, ela estava junto com a WWF esse ano para promover um curso de inglês para os indígenas. E a WWF fechou uma parceria com o governo para dar aulas de gestão povos indígenas, né? Então, gestão, quem sabe ele gerir o seu próprio território, né? Quem sabe um território independente, ainda fala inglês, né? Quem sabe virou nação independente, já fala inglês, negocia direto com os americanos. Tá estranho, ainda mais vendo do Lula, né? Vale a pena pegar esse documento e começar a olhar. Eu não vou ter tempo de olhar assim de dia pra noite, são 400 páginas. Comecei a dar uma folheada, ali umas 20 páginas. Falei, não, isso aqui tem que sentar com o tempo, pegar pra realmente entender e não dá pra ir assim de olhada rápida, não. Mas vamos voltar. Voltar pro Brasil. Ontem o Poder 360 solta aquela manchete ali, ó. 7 em cada 10 bancos centrais terceirizam gestão de reservas. E como foi que o Poder 360 chegou a essa informação? Tá no subtítulo. A maioria das autoridades monetárias destina até 10% dos ativos para outros gestores, segundo o levantamento do HSBC. Ah, tá. Então um banco privado fez esse levantamento, né, que obviamente o setor privado tem interesse, né, em gerir os recursos, né, as reservas dos bancos centrais. Então eles fizeram esse levantamento para fazer uma pressão aos países que ainda não... Você tá todo mundo fazendo porque você também não faz, né? Tá todo mundo fazendo porque você também não faz. Aí Renato fala assim, fala muita coisa em poucas palavras. O Brasil possui a 10ª maior reserva internacional do mundo. E o pior que é verdade. Estando à frente de países como a Alemanha, França e Inglaterra. Há um esforço político interno e externo para que o Brasil terceirize a gestão de parte de suas reservas à BlackRock. Serão bilhões de dólares dos cidadãos brasileiros destinados às mãos de quem mais promove a agenda ESG. Inclusive, o estudo apontado pela própria matéria e preparado pela HSBC é uma propaganda da agenda ESG. Ao controlar o sistema financeiro, fica muito mais simples e eficaz impor uma agenda política ideológica. Ao invés de incentivar que o Brasil abra mão da gestão de suas reservas, essa matéria devia ser um alerta. Cuidado! 7 de 10 bancos centrais, né? 7 de cada 10 já terceirizam. Não podemos entrar nesta onda. Gente, o que é que está acontecendo assim? Qual é a vantagem disso, pessoal? Diante de tudo que está acontecendo no mundo, qual a vantagem disso? Não tá vendo que tem algo muito errado acontecendo? Tem algo muito errado acontecendo, algumas ideias muito erradas. Cada dia mais que passa eu vejo que a turma tá entendendo que liberal vai muito além daquela piada, liberal. Agora eu tô percebendo que perceber que realmente liberal é liberal. Não tem, ele é mais à direita, é liberal. Aí, junta essa notícia com essa outra. E essa aqui a gente vai olhar a notícia também. Eu falei, não, pô, Renato tava inspirado ontem. Notícia do Estadão. Exigências da CVM relacionadas à diversidade nas empresas entram no radar do investidor. Por que será? Veremos em breve. Uma autarquia, cujo objetivo era regular o mercado de capitais, foi sequestrada para impor uma agenda política ideológica, transformando empresas bilionárias em reféns dessa agenda. Tal captura
transformou instituições como a CVM e a FEBRABAN em agentes meta-estatais, de modo que o poder econômico das empresas pudesse ser direcionado a uma determinada agenda ideológica, nesse caso da agenda woke. Quanto mais a agenda ESG avança, imposta pelo regulador, mais distante da racionalidade das empresas e o mercado ficam. O mercado financeiro está sendo utilizado como bucha de canhão. Aí eu fui ler a nota, falei, que história é essa? O que está acontecendo aqui? Eu caí para trás. Caí não, porque isso aqui já meio que era esperado. Aí vejam só. Neste mês, a CVM, que devia regular o mercado, garantir a ampla concorrência, né? Impedir a formação de monopólios, sacanagem com o cidadão, etc., né? Proteger os investidores. Mas a CVM, ela aprovou as novas regras propostas pela B3, que basicamente é a única bolsa de valores que temos no Brasil. Em termos práticos, é única. É única. É um monopólio. Na prática, é um monopólio. É uma empresa privada. Uma empresa privada, que é um monopólio, mandou as regras e a CVM aceitou. As regras do monopólio. E aí, se você quiser fazer parte do monopólio, né, para as empresas que têm ações listadas lá, existem novidades que a CVM aprovou. Ou seja, para você fazer parte do mercado de capitais, se quiser abrir o capital da sua empresa, receber um dinheirinho de fora, para você poder entrar nesse monopólio, existem exigências relacionadas aos aspectos ambientais, sociais de governança, SG, visando promover a inclusão e a diversidade na alta administração das companhias de capital aberto do país. As novas medidas devem ser atendidas pelas empresas no modo pratique ou explique-se. Assim, as companhias terão de apresentar evidências que estão seguindo a agenda ou justificar a eventual não adoção total ou parcial de cada ação nos formulários de referência. Este modelo, mais do que impor penalidades, não é só punir, vai deixar transparente aos investidores as principais práticas das empresas. Porque você está deixando, basicamente você está botando um alvo falando, se essa empresa não seguir a agenda, ela vai ter problemas. Então o investidor fala, eu vou investir na empresa que tem problemas ou eu vou investir na empresa que está seguindo as regras. É algo bem simples, né? Em resumo, até 2025, as companhias listadas deverão ter ao menos uma mulher no conselho de administração ou na diretoria estatutária e até 2026, ao menos um conselheiro deverá pertencer às comunidades subrepresentadas, principados, indígenas, comunidade LGBTQIA+, e deficientes. Além disso, deverão estabelecer políticas de remuneração dos administradores vinculadas às práticas ESG. Olha o que está acontecendo. Guarda isso. Eu nem vou comentar ainda. Guarda isso na cabeça. Rapidinho. Salário inicial de 20.060 vagas. O que já se sabe sobre o concurso público da CVM? A CVM vai pagar com teu dinheiro analistas para fiscalizar o índice de lacração das companhias listadas. Não lacrou? Tome canetada. Aí junta isso e agora essa. PDT. Proposta de Duda Salabert cria selo, olha o selo, empresa amiga da diversidade. Você tem um selinho agora, o selinho. Esse selinho é o seguinte, né? Empresa amiga da diversidade. O objetivo é reconhecer empresas que promovam a inclusão profissional da comunidade com foco especial em um grupo. Olha, ainda tem isso. Dentro da minoria, tem a minoria da minoria. Olha como são as coisas. Aí você pega e junta tudo agora. E imagina, você é uma empresa, tem todo banco tem um índice, um score, né, um valor que sua empresa tem. Na hora de você ir lá, pedir empréstimo, pedir uma coisa, pedir outra, você tem um tratamento diferenciado, com dinheiro você tem, lucros. Aí você vai lá e fala, irmão, você não é SG. Irmão, você não tem o selo da diversidade. Irmão, você não tem isso daqui. Irmão, você não tem esse outro selo. Imagina um agricultor, a empresa cresce, quer abrir, ele não tem o selo de baixo carbono, logo ele não pode entrar no plano safra. Ele só tem, infelizmente, ele só tem filho, não teve nenhuma filha.
queria manter a empresa familiar, a mulher dele não quer se envolver, ele resolveu botar os filhos num conselho, mas tudo menino, então não pode listar na B3. Ele quer tomar crédito, ele não é amigo da advogada. E aí, rapaz? Tá ruim, hein? Tá ruim. Essas são as preocupações da turma do Lula. As preocupações da turma do Lula. E o Brasil real tá como? Americanas demite cerca de 2.003 semanas. Será que, ao invés de se preocupar com inclusão, diversidade, que é bacana, ninguém tá falando pra você fechar os olhos pra isso. Você tenta promover. Quando você tenta meio que fazer uma imposição, fica meio estranho. Mas será que o objetivo maior não deveria ser gerar emprego? Porque, olha, gente, olha que engraçado. Olha que engraçado. Veja se eu estou maluco. Se o Brasil tiver mais empregos do que pessoas procurando emprego, isso não significa que vai começar a ter um aumento do salário, porque todo mundo vai querer procurar um empregado, um funcionário, e não vai ter, porque tá todo mundo empregado. Então os salários começam a aumentar. E os funcionários começam a ter uma batalha inclusive pelos profissionais valorizados, o que estimula. Então, se você melhora o mercado como todo mundo tem emprego. Todo mundo tem emprego, sai todo mundo melhora. Será que o foco... Eu tô maluco. Será que o foco não devia ser gerar emprego? Porque se tem emprego, tá bom. Quanto mais emprego, melhor. Mais é a tendência de ter melhores salários. Cada disputa, oferta e demanda. Ou será que não? Vamos criar regras. Regras e mais regras e mais regras para cada vez dificultar mais a operacionalização dos empresários, das empresas, né? Criar burocracia. Tá bom, né? Eu não sei, não sou um grande empresário. Só fico me questionando. Taurus culpa governo e demite mais 100 funcionários. Já são 330 demissões só neste ano. A Taurus fabrica ferramentas. Não é SG, né? Não é de jeito nenhum. Não é de jeito nenhum. Ainda sobre esse âmbito. Brasil real. Preocupações. Pedidos de seguro-desemprego continuam subindo e indicam freio dos empregos formais. Eita! Quase 7 milhões de brasileiros pediram benefícios nos últimos 12 meses terminados em julho, o maior patamar desde o pico do Mandetta. Taxa de desemprego caiu 8% nesta sexta, mas foi puxada pelo trabalho informal. E aí diz, né, que o indicador mostra, né, que já estamos no momento de desaceleração. É o maior, né, esse resultado, essa queda aí em empregos formais é a maior desde o pico do Mandetta e ultrapassando a média observada entre 2018 e 2019. Então, são algumas prioridades. Ainda tem essa, rapaz, para encerrar aqui o vídeo. Prioridades. A turma está preocupada com SG, não está preocupada em gerar emprego. E o ministro do Trabalho está preocupado com o quê? Ele chama saque aniversário de sacanagem e diz que reversão será enviado ao Congresso. O saque, que é o seu dinheiro, ele quer proteger de você. Você não tem condição de controlar o seu dinheiro. Ele vai tomar para você. Ele vai guardar. Se você ficar desempregado. E tá ali, ó. O Luiz Marinho, assim que assumiu o cargo, propôs o fim do saque aniversário do FGTS. Está na fase final da avaliação do governo. E deve ter uma proposta enviada ao Congresso em agosto. Marinho afirma que o projeto já tramitou tecnicamente, mas a gente está em fase final de conclusão. O saque aniversário foi criado em 2019, governo Bolsonaro, para o trabalhador ter acesso ao seu dinheiro. Marinho afirma ser crítico da modalidade por ela não permitir o acesso aos recursos remanescentes no fundo em caso de desemprego. Mas o cara usou. Às vezes o cara estava precisando quando estava empregado. Às vezes ele teve uma emergência. Às vezes tinha alguém com problema de saúde, né? Nunca se sabe, né, Marinho? Às vezes o cara tá precisando hoje. O pobre tá precisando de dinheiro hoje, não é amanhã. Ele precisa de dinheiro hoje. É sacanagem. O cara demitido não pode sacar o saldo do FGTS. Vamos mandar um projeto de lei corrigindo. O fundo é de quem? Não é do trabalhador? É o trabalhador. Então ele deveria sacar. Não. Deve ser usado como socorro. Não, peraí, pô, no fundo é dele. E você quer falar como o trabalhador tem que usar? O PT sabe melhor que o trabalhador. Aí olha que engraçado. Olha que engraçado. O FGTS junta tudo. É um fundo. Esse fundo, você coloca, você faz aplicações, né? Na crescendo esse fundo. Do Conselho do FGTS, comitê que faz a gestão do fundo, os gestores do fundo, é composto por representantes das centrais sindicais, os sindicatos,
e de entidades empresariais, tipo associações. O diagnóstico é que há muitas reclamações dos trabalhadores em relação a esta modalidade, ao mesmo tempo que permitiu fuga expressiva de recursos dos últimos... O fundo diminuiu, né? Então o gestor, na hora de fazer... Diminuiu, né, o fundo. Vocês querem ter um fundo maior para aplicar. É importante ter um fundo grande, né? Para aplicar, para fortalecer algumas empresas, amigas, quem sabe, não sei. Esse é o Brasil do Dilma. Este é o Brasil do Dilma. E só antes de encerrar, não comentei no vídeo ontem, mas o link está na descrição. Vote em mim. Eu não sei se dá pra votar. Se é uma vez por semana. Parece que não dá pra votar todos os dias. Mas clica lá, pô. Link da inscrição. Vota rapidinho. Primeiro deve votar a Miriam Leitão. Miriam Leitão, André Sadi. Quero as duas na final. No top 3. Depois do top 10 vem no top 3. Pelo menos do jornalista influenciador. Essa daqui é a principal. Tem influenciador de política. Puder votar, vote também. Mas essa daqui é a primeira. Primeirona. Vem te esfregar na cara de todo mundo. Vencemos, tudo nosso, nada deles. Tinha mais coisa pra falar? Mas a gente comenta. Vou mandar o vídeo do comunista, né? Que nem todas as pessoas têm o direito de falar no Telegram. Mostra pro teu amigo moderado que votou nulo. Fala aqui, ó. Quando tu vota nulo, é isso aqui que esse cara tá fazendo. Ele acha que você também não tem o direito de falar não, viu? E se gosta do meu trabalho, pode estar também no canal, né? Tem o botão de valeu, tem o pé de inscrição. Atlas Brasileiro, kimpen.com.br. E se der também, compartilhe o vídeo, vou ficar muito feliz. Eu deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!